E ontem o Senhor me deu essa mensagem e eu senti de Deus de reproduzir para a igreja nesta noite, claro, com uma inspiração a mais do que o Senhor me deu ontem. Então eu queria pedir a atenção da igreja, porque eu quero trazer aqui uma mensagem cujo tema é: a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quem pode glorificar por isso? A glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quem achou, diga: eu achei. Quem não achou, diga assim: eu estou perdido ainda. Vixe. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo de número 14. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, apenas o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E não podiam, 14, os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Só a igreja no 3 para ficar bonito, só o 14, 1, 2, 3. Quem acredita nessa palavra, senta dando glória a Deus. Meus amados irmãos, a glória do Senhor encheu a casa de Deus, é a temática desta mensagem. E antes de entrar no texto, eu preciso explicar este tema para os irmãos compreender com muito detalhe o que eu quero pregar nesta noite. A expressão glória de Deus tem emprego variado na Bíblia. Um dos seus significados é a presença visível de Deus entre o seu povo, é a famosa teofania. Um dos seus significados, e que eu destaco nesta mensagem, é a presença visível de Deus entre o seu povo, é a famosa teofania. Inclusive, nós estudamos a respeito disso na primeira aula da EBD, no domingo passado. E quando se fala que a glória de Deus encheu a casa, eu começo a compulsar algumas páginas históricas deste texto, e eu aprendo que a palavra glória, ela está entre os rabinos destacada como Shekinah. Shekinah é uma palavra hebraica que significa habitação. Diga bem alto: habitação. Então a glória, Shekinah, habitação, encheu a casa de Deus. Se Shekinah no hebraico é habitação, quando eu digo que a glória encheu a casa de Deus, eu estou dizendo acerca de uma presença que chegou para habitar. E se chegou para habitar, quer dizer que chegou para ficar. Então, quando eu digo a glória encheu a casa de Deus, eu estou dizendo a presença chegou para ficar. E uma vez que eu falo de casa, eu destaco pelo menos 3 casas que são descritas na Bíblia Sagrada. Primeira casa é a casa familiar. Em João capítulo 7, versículo de número 53, o versículo vai dizer assim: e todos foram para as suas casas. Que casas são estas? É a minha casa, é a sua casa, é a casa familiar. Nós temos a segunda casa, que é a casa de Deus. Inclusive o próprio Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 2. Ele chamou o templo de casa de Deus. O que é casa de Deus? É o templo onde estamos adorando nesta noite. E a gente leu isso em 2 Crônicas capítulo 5, versículo de número 14. Porque quando fala neste versículo de casa de Deus, está se referindo ao templo. Aí a gente chega na última casa, que é a casa corporal. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 19. Ele vai dizer assim: e vós sois templo e morada
Espírito Santo de Deus. Aproveitando esta oportunidade, eu digo para a igreja que a Shekinah de Deus, ela chegou para permanecer dentro deste templo, ela chegou para permanecer dentro da tua vida espiritual, mas também vai alcançar a tua casa familiar. Eu vou profetizar porque tem gente que não pegou. A presença de Deus vai habitar neste templo, na tua vida, mas também vai alcançar a tua casa daqui a pouco. Quem acredita nisso? Irmãos, a maioria dos eruditos judeus e cristãos antigos, eles acreditam que Esdras, aquele sacerdote do Antigo Testamento, escriba, ele é o cronista, ou seja, o responsável pelo livro das crônicas. Inclusive no Antigo Testamento não havia essa divisão, primeiro e segundo livro. Essa divisão passa a acontecer na organização do cânon. Mas no mundo hebraico é só um livro, é o livro das crônicas. E essa autoria é atribuída ao Esdras, que todos nós aqui conhecemos. Eu não quero enfatizar nessa questão, estou só explicando para que os irmãos compreendam, né, o início da nossa mensagem. Eu preciso também enfatizar nesta noite que antes do período da monarquia, ou seja, que foi um período em que os reis começaram a governar, nós tivemos o período teocrático. O que é o período teocrático? É um período em que Deus, ele governa soberanamente, sem a presença de homens, sem a presença de reis. Naquela época ele instruía os líderes tribais, tal como Moisés, também Josué, para liderar o seu povo, liderar as tribos, conforme aquilo que o Senhor colocara em seu coração. Mas aí acaba o período teocrático e se inicia o período da monarquia. E o primeiro rei da monarquia, quem era? Saul, todos nós conhecemos. Saul desobedeceu a Deus. Daqui a pouco Deus levantou Davi. Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, que passou por toda uma preparação, vai ser levantado no campo, vai ser colocado no campo de batalha, vai vencer gigantes, vai vencer leões, vai vencer ursos. Era a forma de Deus prepará-lo para a missão. Deus colocou, irmãos, Davi em uma posição que poucos reis alcançaram. Mas eu não quero também falar de Davi. Quero focar agora no seu filho, um dos seus filhos, que é Salomão. Inclusive Salomão, ele vai ser o seu sucessor de cadeira, vai assumir o reinado na nação. Salomão é privilegiado porque quando pega Israel, pega um Israel organizado. O seu pai tinha vencido as maiores guerras, os maiores adversários Davi venceu. Agora Davi recebe um reino organizado. Tanto é que quando Deus pergunta: o que queres que eu te faça? Salomão vai olhar para o seu arredor e vai perceber que tudo o que ele precisa ele tem. Então ele olha para o céu e responde a Deus dizendo: me falta uma coisa. Tudo o que eu preciso meu pai Davi me deu, mas tem uma coisa que só o Senhor pode me dar. O que é, Salomão? Sabedoria, capacitação. Porque Salomão entendeu que a obra de Deus não se faz de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. A obra de Deus se faz com sabedoria e capacitação do céu. O projeto que tanto Davi queria tirar do papel, que era o projeto de levantar o templo, não lhe foi confirmado e nem autorizado. Mas o projeto foi passado a Salomão, seu filho. Salomão agora no capítulo 3 de 2 Crônicas, começa a levantar um templo magnífico. Quem passava pela frente do templo, olhava para o templo e via a belezura, a formosura, a estética maravilhosa daquele templo, que era banhado de ouro e de outras pedras preciosas da época. Era um templo que se diferenciava de tudo. Era um templo que chamava a atenção de todos. Só que Salomão agora, irmãos, faz uma coisa muito interessante que me chama a atenção. Ele vai dizer assim: olha, nós já temos o templo levantado, o templo tem muita riqueza dentro dele, mas está faltando uma coisa. O que está faltando, Salomão? Está faltando a presença de Deus dentro dele. Salomão entendeu, irmãos, que não adiantava ter templo se não tem presença.
Salomão entendeu que não adiantava ter uma belezura, uma estética magnífica, se dentro do templo não tivesse a presença de Deus. Aproveitando essa oportunidade, eu digo para a igreja: a nossa maior preocupação deve estar em ter o Espírito Santo dentro deste ambiente. A nossa maior preocupação deve girar em torno da presença de Deus, porque pode até ter templo, mas se não tiver presença, de nada adianta a presença desse templo. Mas ainda que não tenha templo, se tem presença, Deus levanta, Deus faz a obra dele, Deus manifesta a sua glória, porque aonde a presença dele está, a obra dele, aleluia, é colocada em prática para a glória do seu santo nome. Então Salomão, ao olhar para o templo, ele está dizendo: falta uma coisa, falta a presença de Deus. Já tem sacerdote, já tem levita, já tem eu como rei, mas está faltando o principal. Quem, Salomão? Está faltando o Todo-Poderoso como habitação dentro do templo. O que Salomão está dizendo é o seguinte: pode ter pregador, pode ter cantor, pode ter apresentação, mas se não tiver poder do Espírito Santo, o culto não prestou, o templo não vai para frente. O que Salomão está dizendo é o seguinte: ainda que tenha um pregador que pregue bem, um cantor que louve bem, uma apresentação que levanta os irmãos a dar glória, mas se não tiver presença de Deus, o culto não prestou para nada. Que venhamos pensar como Salomão, que possa faltar até aquele pregador, o cantor, mas o que não pode faltar é a presença de Deus se manifestando no nosso meio. Por quê? Porque é a presença dele que levanta quem caiu, que batiza quem não é batizado, que renova quem está frio. Cadê quem acredita nisso? Em minhas orações eu tenho pedido a Deus: me dá lágrimas, Senhor, me dá lágrimas para me orar com fervor, me dá sensibilidade para sentir a tua presença, me dá disposição para fazer a tua obra, e me dá vontade de ir para o céu, porque eu não quero ficar aqui, eu quero ser arrebatado. Nos últimos dias o Senhor está à procura de uma igreja que dobra os seus joelhos e diga: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais da tua presença, Senhor. Glória. A minha maior preocupação não é formar o cronograma. A minha maior preocupação não é escalar quem vai pregar, não é escalar quem vai louvar, não é escalar quem vai dirigir o culto. A minha maior preocupação é em saber se vai ter manifestação de poder ou não. E como é que eu sei disso? Antes orando a Deus e dizendo: Senhor, se não for para o Senhor instalar, o que adianta fazer o culto? Porque o Senhor é o protagonista daquele culto, o Senhor é a coluna daquele culto. Se estamos lá é por causa de Ti, se damos glórias é por causa da Tua presença, se estamos reunidos foi porque o Senhor nos levantou. Que possa faltar o homem, mas que não falte a presença de Deus no meio da sua igreja. Levanta a mão para cima, irmãos. Eu estou sentindo a presença dele aqui neste ambiente. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. Essa frieza vai cair por terra, porque Deus está levantando guerreiros, Deus está levantando guerreiras. Deus vai aniquilar essa frieza. Quem tem tentado te parar, está colocando uma labareda de fogo dentro de você, está te levantando por propósito. Esta noite ele levanta mulheres, levanta homens para encher, 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 encher. Glória a Deus, aleluia. Salomão está dizendo assim: tem que ter arca. E o que é arca? A presença de Deus de modo simbólico. Salomão está dizendo: olha, o templo está pronto, mas falta o principal, falta a arca. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: arca é a presença de Deus. Toda vez que eu falar de arca, eu estou falando de presença.
Salomão está dizendo assim: já está tudo preparado. O altar está preparado. As colunas do templo estão levantadas. Tudo está pintado, tudo bonito. Mas está faltando o principal: a presença de Deus. Então ele convoca os anciões. Ele convoca os líderes tribais. Ele convoca as autoridades. Convoca os sacerdotes. Convoca os levitas. Segundo a lei mosaica, os levitas teriam que carregar a arca nos seus ombros. Os levitas teriam que fazer o deslocamento da arca para o local que ela iria ficar. E assim está acontecendo. Os levitas pegam a arca, colocam em seu ombro, e eles estão saindo de casa dizendo assim: eu não vou para o culto de qualquer maneira. Eu estou indo para o culto com arca. Eu estou indo para o culto com presença. Os levitas estão dizendo: eu não saí de casa para prestar um culto vazio. Eu saí de casa com a presença, para receber dele, para dar para ele, para ser tocado por ele, para ser levado. Meu Deus do céu. Ai. Os levitas estão saindo, irmãos, com uma arca. Irmãos, porque quem quer receber poder de Deus no templo tem que sair de casa com uma arca. Eu vou repetir. Tem gente que não pegou. Tem muita gente que está falando assim: eu vou lá para a igreja, bora ver o que vai acontecer. Eu quero que o pastor seja usado para mim. Eu quero que o cantor seja usado por mim. Ou eu quero que alguém coloque a mão na minha cabeça. Não, é você que tem que sair de casa com a arca. É você que tem que carregar a arca, levita. Os levitas estão com a arca no ombro dizendo: estou saindo de casa, mas não estou saindo de qualquer maneira. Tenho presença. Cadê aqueles que têm presença? Levanta a mão para cima e adore a Ele. Oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Tem alguém saindo de casa com presença. Tem alguém saindo de casa com presença. Tem alguém saindo de casa com propósito. Tem alguém saindo de casa querendo receber de Deus. Tem alguém saindo de casa querendo ser renovado pela presença de Deus. Eu estou pregando aqui para um povo que veio para o templo dizendo assim: hoje é o segundo elo da campanha. Hoje eu recebo dele. Hoje eu entrego para ele. Hoje eu sou tocado por ele. Hoje eu sou renovado por ele. Tem glória de Deus aqui. Tem glória de Deus aqui. Tem glória de Deus aqui. Oh, quem pode vir comigo na adoração? Quem pode vir comigo na adoração? Ele está aqui. Só quem saiu com a arca de casa. Só quem saiu com a arca de casa. Só quem saiu com a arca de casa. Meu querido e amado irmão, tem gente que chegou aqui nesse templo, obreiros, cansado, desanimado, oprimido. Só que vieram com a arca. Porque, meus amados irmãos, te dizer uma coisa: o segredo não está na tua tristeza, na tua angústia, na tua fraqueza. Porque tem muita gente que diz: hoje eu não vou porque estou frio, porque estou cansado. Mas o segredo não está no teu problema. Porque quando o segredo está no problema, o problema me para, o problema me destrói. O segredo está mesmo na arca. Por quê, pastor? Porque mesmo cansado, se eu tenho arca, eu tenho força. Mesmo desanimado, se eu tenho arca, eu tenho alegria. Mesmo caído, se eu tenho arca, eu estou de pé. Mesmo oprimido, se eu tenho arca, eu estou liberto pelo poder. Orei, calamadagai. Quem pode adorar a este Deus maravilhoso? Joga as tuas duas mãos para cima agora, adoradora. Quem trouxe glória a Deus de casa, dá glória a Ele. Quem trouxe louvor, dá a Ele. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas sabe por que o Espírito Santo se manifesta no nosso meio? Ele não se manifesta no nosso meio porque aqui tem um templo. Ele se manifesta no nosso meio porque teve gente que saiu de casa cheia de presença.
Aí ele está dizendo assim: olha, se levar a arca, vai ter manifestação de presença lá dentro. Porque eu não me manifesto por causa do templo, eu me manifesto por causa daquele que está carregando a arca. Desanimado ou não, quem carrega a arca recebe poder. Eu quero profetizar, levanta as suas duas mãos para cima. Esta noite seja renovado, seja renovada pelo poder da arca de Deus. Quem vai receber, 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 sejam cheios. Glória a Deus. Eles saíram, queridos. Eles saíram. Quando eles chegaram no templo, olha que maravilha. Quando eles chegaram no templo, cada um tinha uma buzina na mão. Isso aqui é maravilhoso. Quando eles chegam no templo, irmãos, cada um olha para a sua buzina. E buzina significa adoração. Você, quando lê Daniel capítulo 3, você vai perceber que ao tocar a buzina, o povo teria que se prostrar de frente para a estátua que Nabucodonosor levantou. O que me chama a atenção é que quando eles tocam a buzina, o povo se prostrava e adorava a estátua, mas nada acontecia. Mas quando eu chego aqui no capítulo de número 5, quando eu vejo este povo com a buzina na mão, eu me lembro do que aconteceu com Daniel. A buzina também está presente no capítulo 3, mas no capítulo 5 vai acontecer diferente do que aconteceu no capítulo 3 de Daniel. Porque no capítulo 3 de Daniel foi tocada a buzina, mas nada aconteceu. Mas agora, irmãos, quem está com a buzina na mão é diferente do que aquele que tocou a buzina no capítulo 3 de Daniel. A diferença não está na buzina, está em quem toca a buzina. Pegou? Eu vou repetir porque talvez você não pegou. A diferença não está na buzina, está em quem toca a buzina. Porque no capítulo 3 de Daniel, tocaram a buzina, mas nada aconteceu. Mas quem está tocando a buzina no capítulo 5 de 2 Crônicas é quem veio com a arca de casa. Ai, vou repetir porque estou sentindo Deus aqui. Quem está tocando a buzina no capítulo 5 é quem saiu com a arca de casa. E cada um com a buzina na mão começa a tocar a buzina. E na proporção que eles vão tocando a buzina, a glória de Deus se apresenta no ambiente. Porque este povo representa os crentes que não somente saíram de casa com a arca, mas saíram com a disposição de adorar a Deus dentro do templo. Aqui dentro tem dois tipos de gente: quem tem buzina e quem está sem buzina. Quem está sem buzina vem para o culto missionário Jorge e fica me olhando como se eu fosse um modelo. Mas quem tem buzina olha para o céu dizendo: eu quero de ti, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Oh, quem trouxe buzina está dando glória a Deus a Ele. Quem trouxe buzina está louvando a Ele. Quem trouxe buzina está dando graças a Ele. Quem trouxe buzina está sentindo a presença dEle. Quem trouxe buzina está recebendo da parte dEle. Quem trouxe buzina está sendo renovado por Ele. Quem trouxe buzina sabe da glória, sabe adorar. Quem trouxe buzina está de pé no mundo espiritual dizendo: acabou Satanás, a vitória é minha, é minha, é minha, é minha. Meu Deus, aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Quem trouxe buzina aqui esta noite? Quem trouxe? Não, quem trouxe buzina aqui esta noite? Eles saíram de casa assim: não, eu sei que o Senhor está comigo, e é por saber que o Senhor está comigo que quando eu chegar lá, eu vou fazer de tudo para chamar a tua atenção. Porque só chama a atenção de alguém quem sabe que este alguém está dentro da casa. Oh. Então o povo está dizendo assim: é por saber que o Senhor está aqui,
é que eu vou chamar a tua atenção agora. Irmãos, vai ter gente que vai sair daqui hoje anestesiado pelo poder de Deus, porque Deus está falando com pessoas aqui. Eu arranco da tua mente esses pensamentos negativos e coloco na tua mente os meus projetos. Não são projetos frustrados, são projetos de glória para a tua descendência. Quem pode curvar a sua cabeça agora? Eu vou dar uma pausa nesta mensagem e você vai curvar a tua cabeça agora, e você vai chamar a atenção desta presença. Quem trouxe a arca de casa, chama a atenção desta presença aí agora, porque Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Vai, 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 vai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ai, orei, managai. Espírito Santo. Tem gente que já entendeu. Tem gente tocando buzina ali embaixo. Tem gente tocando buzina aqui em cima. Tem gente tocando buzina lá embaixo. Tem gente tocando buzina aqui em cima. Esta noite Ele visita a tua mente, Ele visita o teu coração. Receba de Deus agora sobre a tua vida. Receba força, receba fortalecimento, receba providência, receba amor, receba avivamento, receba poder, receba. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Toca a tua buzina nesta noite. Toca a tua buzina nesta noite. Você tem uma arca aí com você. Tem uma arca aí contigo. Toca a buzina, levitas. Toca a buzina, sacerdotes. Toca a buzina, mulheres. Toca a buzina, homens. Na proporção que você vai tocando a buzina, Ele desce com a sua fumaça, Ele desce com a sua nuvem. Ele toca em você, toca na sua casa, toca no seu ministério, Ele toca na sua chamada, Ele toca nos teus filhos, Ele toca no teu pastor, Ele toca nas mulheres, nos homens, nas crianças, nos jovens. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 7. Os midianitas, filiados a outros povos, se juntaram contra Israel. Estavam massacrando Israel. Porque talvez o inimigo está fazendo isso com você. Ele tem te oprimido tanto, te massacrando. Ele deve estar te massacrando tanto, que você tem feito como os israelitas, tem corrido e se escondido em cavernas. Os midianitas atacaram tanto Israel. Os midianitas perseguiram tanto Israel, oprimiram tanto. Os israelitas não aguentaram mais tanta dor, tanto sofrimento. Correram, se esconderam dentro de cavernas. E é o que está acontecendo com muita gente. A dor está tão grande, a luta está tão grande, a perseguição está tão grande, a dor está tão grande, que você tem corrido, você tem se escondido. Só que olha o que vai acontecer em Juízes. O povo vai se ajoelhar e vai orar. Vai orar. Porque um grande avivamento começa por meio da oração. E quando eles abrem a boca para orar, quando eles começam a tocar a buzina, a presença de Deus vem como providência. E Deus está dizendo, por meio da oração de vocês, eu levanto Gideão como providência. Tem providência chegando, tem providência chegando, tem providência chegando, tem providência chegando, tem providência, alguém pegando, tem providência chegando, 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 tem providência chegando. Deixa os midianitas se levantar. Deus está levantando o Gideão como resposta para dizer: para de correr, para de se esconder. O que eu tenho contigo não é dentro de caverna. Se apresenta diante da dificuldade, porque a vitória é tua, é tua, é tua, é tua, é tua, é tua. Eu sinto uma presença forte dele aqui. Oh, aleluia.
Gideão se levantou. 32 homens estão ao seu lado. 32. E o Senhor disse assim: Gideão, ainda tem muita gente aí. Esse povo é orgulhoso. Quando vencer, vão dizer assim: vencemos porque somos fortes. Eu não preciso desse povo todo, Gideão. Ainda se tivesse só você, a vitória era certa. Então o Gideão vai dizer: covardes e medrosos, voltem. Porque a obra de Deus não é para quem é covarde e medroso. A obra de Deus é para quem olha para o céu e diz: se o Senhor está comigo, já deu certo, independente das impossibilidades. É por isso que lá em Lucas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. 22 mil voltaram, ficou só 10. Desses 10, só 300. E Deus está olhando para Gideão e dizendo assim: com esses 300 eu te darei a vitória, meu filho. Eu vou repetir. Vocês pegaram, mas eu vou repetir. Com esses 300 eu te darei vitória, 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 vitória. Os teus obstáculos estão caindo por terra agora. Isso aqui é para quem crê. Os teus gigantes estão caindo por terra agora. Os teus impedimentos estão caindo por terra agora. Esta confusão na tua mente está caindo por terra agora, porque Deus já liberou a palavra. Vai chegar vitória, 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 vitória. Gideão, prepara o povo porque vai ter guerra. Tem crente que tem medo de guerra, quer até fugir da guerra. Mas não tenha medo da guerra, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Gideão, prepara os 300. Os 300 estão posicionados em 3 grupos de 100. Sabe o que os 300 têm? Buzina na mão direita. Tem alguém pegando? Os 300 estão com a buzina na mão direita e com um cântaro com fogo na mão esquerda. Vou repetir. Os 300 estão com buzina na mão direita e com um cântaro cheio de fogo na mão esquerda. É porque quem tem buzina na mão direita sempre vai ter fogo na mão esquerda. Eu vou repetir: quem tem buzina na mão direita sempre vai ter fogo na mão esquerda. Pode olhar para um crente que tem buzina. O crente que adora a verdadeira, irmão, ele é cheio do poder de Deus. O vento vem, mas está dizendo: já passei pela prova, já passei pelo vento. A tempestade está chegando, ele está dizendo: eu estou com a sombrinha, não vou me molhar. Ele está passando pela ventania dando glória, pela luta dando glória, pelo problema dando glória, enfrentando o gigante, mas com a pedra na mão, dizendo: já é minha vitória, já é minha vitória, já é minha vitória. Quem tem buzina na mão tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Talvez alguém podia perguntar: cadê a espada? Se vai ter guerra, tem que ter espada. E o Senhor está dizendo: não é necessário. Se tem buzina, tem fogo. Se tem fogo, tem vitória. Se tem buzina, tem fogo. Se tem fogo, tem vitória. Se tem buzina, tem fogo. Se tem fogo, tem vitória. Se tem buzina, tem fogo. Tem fogo, tem vitória. Se tem buzina, tem fogo. Se tem fogo, tem vitória. Se tem buzina, tem fogo. Se tem fogo, tem vitória. Levanta a tua mão para cima agora em nome do Senhor Jesus, porque você vai ser contagiado com este fogo do Espírito Santo de Deus agora sobre a tua vida, do alto da cabeça às plantas dos teus pés. Receba de Deus agora sobre a tua vida. Receba deste avivamento, receba deste fogo, receba desta presença agora. Eu estou entendendo que tem alguém aqui sem buzina, irmãos. Tem alguém sem buzina. O que eu estou dizendo aqui é que na proporção que você tem buzina, o fogo está presente também na tua mão. Como assim, pastor? Porque na proporção que eu vou adorando, Ele vai me visitando com o seu poder. Na proporção que eu vou adorando, Ele vai me visitando com o seu poder.
Na proporção que eu vou adorando, Ele vai me visitando com o seu poder. É por isso que agora no capítulo 5, quando eles tocam uma buzina, a Bíblia diz: e a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E a glória do Senhor encheu a casa. Eu quero profetizar sobre esta igreja. A glória dele também vai encher esta casa, assim como ele encheu a casa. No capítulo 5, versículo 14, ele vai encher esta casa com a sua glória também. E vai chegar até a tua vida. Essa presença vai chegar até a tua vida.